vir para a palestra. Só um pouquinho. Vou ficar com a minha colinha aqui. Olá, boa noite a todos. Mais uma vez sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre culpa. Mas a gente não vai fazer uma coisa pesada, porque a palavra culpa, ela sempre traz uma conotação de coisa que a gente fez errado, né? Então eu vou iniciar esse bate-papo hoje fazendo uma pergunta para vocês. Então a pergunta é: o que cada um de nós aqui carrega hoje que a gente já poderia ter deixado para trás? Sabe aquele peso desnecessário, aquela coisa que a gente podia ter deixado para lá? O que cada um aqui hoje, eu inclusive, o que a gente carrega que a gente poderia ter colocado para fora? Então, esse peso que a gente carrega, às vezes desnecessário, adoece a gente. Então a gente costuma dizer que a culpa, o excesso de culpa, porque daqui a pouco eu vou dizer para vocês que sentir culpa é normal. Todo mundo, em maior ou menor grau, sente um pouquinho de culpa. Porque ele não é um sentimento, ele é uma emoção. Mas daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês. Mas essa pergunta vocês têm que segurar, guardar. O que cada um, então, está carregando demais? E aí eu vou trazer uma imagem para vocês. A culpa não resolvida é peso, como eu acabei de falar. E a culpa acolhida é ponte. Então, para a gente iniciar, para não ficar uma coisa pesada, vou contar uma pequena historinha para vocês. Imagine que vocês estão vivendo a vida de vocês carregando uma mochila nas costas. E vocês estão caminhando, estão andando. E cada vez que vocês sentem culpa, por qualquer motivo, ou que vocês atribuam culpa a alguém, qualquer pessoa, aparece uma pedra na mão de vocês. E vocês não sabem o que fazer com essa pedra. O que vocês fazem? Vocês vão guardando na mochila. E assim a gente vai caminhando, aparecendo diversas pedras. Grandes, pequenas, pedras que nem nossas são. Mas a gente vai guardando. De repente, essa mochila vai ficando muito pesada. A gente vai caminhando e a gente não consegue mais andar. Só que a gente fica pensando, o que será que está tão pesado nessa mochila? E a gente não consegue se lembrar. Então, o que está acontecendo? Você para e abre essa mochila. E aí você fala assim, meu Deus, eu só consigo me lembrar da dor que é segurar, né, aquela mochila, aquele desconforto, que muitas vezes a gente não consegue nem caminhar. E aí a gente olha para algumas pedras e a gente fala assim, não significam mais nada, o tempo passou, aquilo lá passou, só que você continuava carregando, alguém estava lá, que te atribuiu a culpa de alguma coisa que nem era sua, você carregou. Então, é sobre isso que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre essas quantidades infinitas de culpas que a gente vai carregando e a gente vai colocando dentro de uma espécie de mochila nas nossas costas e a gente às vezes se arrasta sem nem se lembrar do que se trata, mas a gente simplesmente carrega uma culpa. Então, o que é, afinal de contas, culpa? Né? Da onde vem esse conceito? Por que será que a gente parece que já nasce com uma culpa dentro da gente? Então é sobre isso que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre aonde ela se origina. Será que ela tem uma origem? Será que a gente aprende a sentir culpa ou a gente simplesmente já nasce assim? Quais são os impactos da nossa mente? A gente sabe que o nosso corpo, ele reflete os nossos pensamentos. Será que aquele excesso de bagagem, que são as culpas que a gente carrega, será que prejudica a nossa mente, o nosso corpo? E, finalmente, os caminhos da cura, que aqui eu já adianto, sempre vão passar pelo amor, sempre vão passar pela humildade e pelo perdão. Mas até chegar aqui, quais os caminhos que a gente precisa percorrer? Então eu trouxe aqui algumas hipóteses que eu fiz algum estudo e a gente traz a origem da culpa em dois pilares básicos e não tem como a gente deixar de falar, são pilares da religião. Então lá na antiguidade, principalmente nos primórdios do cristianismo, a gente aprendeu ao longo das nossas diversas existências de que Deus castiga.
de que Deus é alguém que nos pune. Por quê? Porque era um instrumento de controle. Então a gente pensa lá no Deus da época mosaica. Moisés era uma pessoa que precisava falar com um povo que eram pessoas ignorantes. Aquela ideia daquele Deus punitivo precisava acontecer naquele momento, mas ela se perpetuou. E ela se perpetuou também por conta da doutrina do pecado. Quem é mais antigo, eu não vou falar que as pessoas são mais velhas, as pessoas são mais antigas. Ouviram falar mais vezes, hoje em dia fala-se muito pouco. Nós vivemos uma espécie de DNA no nosso gene, a ideia de que nós nascemos do pecado de Adão e Eva. Embora a gente não fale sobre isso, e a maioria de nós, eu acredito, espíritas, não é que nós não acreditamos, né? A ideia do criacionismo, ou seja, que toda a nossa geração veio a partir de Adão e Eva, ela se torna um pouco impossível do ponto de vista científico. Então, vamos entender que Adão e Eva é uma figura alegórica da Bíblia para exemplificar da onde surgiu a humanidade. Mas existe o pecado original. O que aconteceu com a Eva? Ela sucumbiu ao demônio, à serpente. E Deus, aquela ideia de Deus punitivo, do Deus que castiga, o que ele faz com a Eva e com Adão? Pune eles, tiram eles do paraíso e fala para Eva que toda a sua descendência carregará o seu pecado. E nós, como nós vivemos tantas existências, a gente veio carregando isso ao longo de todas as nossas inúmeras existências. Isso vai sendo gravado no nosso inconsciente, né? Nós temos uma mente, tudo que a gente passou, todas as nossas vidas, fica lá gravado. Então a gente escutou isso. Então é uma espécie de nosso gene está lá gravado que o fato de nós estarmos vivos parece que nós já somos culpados de alguma coisa. Mas aí vem Jesus. Jesus traz um outro conceito para a gente. A gente sabe que Jesus traz amor, traz a boa nova. Só que a religião, para trazer um pouco mais de controle para eles próprios, nos traz a ideia de que Jesus morreu por nós. Então Jesus vem para redimir a gente daqueles pecados lá da Eva e de Adão. E aí a gente cai num outro erro. Por quê? Porque a gente passa a sentir culpa porque Jesus morreu por nós. Quem nunca escutou essa frase? Jesus morreu por nós. Mas lá na frente, a gente vai perceber que na verdade não é bem assim, até porque a morte não existe, não é? Então a gente sabe que Jesus veio para cá com outros objetivos. Então ele não morre por nós, só que nós temos esse conceito. Nós sempre imaginamos aquele Jesus preso na cruz. As pessoas rezam por Jesus na cruz. As pessoas imaginam todo aquele sofrimento de Jesus sendo morto por nós e nos redimindo do pecado. Será que é isso mesmo? E a gente aprendeu a conviver com isso. Isso traz um pouco de culpa. Então esses pilares religiosos fazem parte da nossa vida, das nossas diversas existências. Mas aí também por quê? Porque a gente acredita que o mundo ele é separado entre bem e mal. E a gente sabe que não é bem assim, né? Essa ideia do bem e mal também tem um conceito religioso. A igreja, em geral, ela precisa controlar as pessoas. Então ela precisa ter alguém que seja do bem, que controle aquelas pessoas, para que todas aquelas pessoas não pratiquem o mal. Então eu coloco essa ideia do pecado, você não pode pecar, você não pode fazer o mal, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, como uma espécie de doutrinação, mostrando para as pessoas que Deus controla tudo. Então aquela ideia daquele Deus, sabe, o Deus da nuvem, o Deus de barba que fica ali mandando em todo mundo, é essa ideia desse momento. A ideia que Deus é uma espécie de juiz, e essa culpa que a gente tem que carregar é uma espécie de controle que as pessoas, e aí eu vou falar igreja porque faz parte da nossa origem lá de trás, histórica. A gente vem trazendo esses conceitos religiosos. E o mundo não é dividido entre bem e mal, né? A gente sabe hoje,
espíritas que somos, ou estudando a doutrina espírita, que pessoas boas também fazem coisas ruins. E o contrário também existe. Pessoas que a gente acredita que seja ruim, faz coisas boas. Então, cadê essa coisa de o bem contra o mal, nós contra eles? Isso não existe. É tudo uma questão de ponto de vista. Jesus não traz essa mensagem para a gente. Daqui a pouco a gente vai entender qual é a mensagem que Jesus nos traz. Então, a culpa ela foi ensinada para a gente como uma punição. Só que Jesus traz qual a mensagem que a gente aprendeu? A mensagem do amor. A mensagem de que todos nós somos irmãos. Então, não tem bem contra o mal. Não tem partido A contra o partido B. Time A contra o time B. Todos somos filhos do mesmo Pai. Então, aquele povo que são os hebreus, que eram o escolhido daquele Deus que controlava tudo, o povo hebreu não existe mais. Toda a nação, toda a pátria, toda a terra faz parte da mesma família. Nós todos somos irmãos. Então, Jesus nos traz essa mensagem. Então, é a mensagem do consolo. Eu paro de pensar naquela culpa que parece que está intrincada no meu DNA e eu passo a me apoiar no amor de Jesus. E o Jesus, ele traz essa mensagem, que eu já adiantei. A mensagem da boa nova, do acolhimento, das novas possibilidades. Ele mostra pra gente que Deus, ao contrário do que as religiões antigas, lá nos primórdios, nos falavam, Deus, ele é soberanamente justo e bom. Embora a gente não entenda muitas vezes os caminhos que a gente percorre por conta do que está programado para a gente, ele é sempre justo e bom. Tudo que nos acontece é por uma causa. E a gente só precisa compreender. Deus orienta e Deus traz uma coisa para a gente que é uma prerrogativa do ser humano. A gente tem a possibilidade de escolher. Então eu escolho praticar o bem ou praticar o mal. Eu escolho para o caminho A ou para o caminho B. É a nossa bússola interna. Essa bússola interna são as leis de Deus que estão gravadas na nossa consciência. A gente não aprendeu, quem ainda não aprendeu, lá no Livro dos Espíritos, existe uma pergunta dos Espíritos, de Kardec. Ele pergunta, aonde estão as leis de Deus? Onde está escritas as leis de Deus? Está na consciência de cada um. Então, quando a gente fala de consciência de cada um, eu vou entender o seguinte, é normal sentir culpa. Por que culpa é normal sentir? Eu falei no início que era normal. A culpa é uma emoção, ela não é uma emoção básica como a raiva, como o nojo, como a raiva, já falei. Tem emoções básicas, a culpa é uma emoção secundária. Mas todo mundo sente. Quando eu falei aqui no início que alguém aqui deve estar sentindo culpa por alguma coisa. Todo mundo, em algum momento da vida, seja uma criança, seja um adulto, seja um senhor, uma senhora, não importa. Todos nós, em algum momento da vida, vamos sentir culpa. Agora, é uma emoção. Então, o que eu faço com a culpa? Então, eu vou dar um exemplo da raiva. Então, todo mundo aqui já sentiu raiva alguma vez na vida. Eu tive raiva do meu chefe, eu tive raiva do meu filho, eu tive raiva do médico, eu tive raiva do trânsito, não importa. E o que eu faço com essa raiva? Eu saio por aqui dando tapa em todo mundo, matando meio mundo? Não, a gente se controla. Então, esse controle que é nosso, é que a gente chama de sentimento. Então, o que eu faço com a emoção culpa? Como eu lido com essa emoção? Aí é que é importante. De que forma eu vou agir? E é isso que vai dizer que a culpa pode ser benéfica. Aí vocês vão falar para mim, nossa, mas culpa benéfica, sentir culpa, sentir aquele peso, é um benefício? Não, não é que é um benefício. É que nesse momento a gente começa a entender que quando a gente sente culpa, é sinal que tem um alertazinho que soa lá na nossa cabeça. E é a hora que a gente tem que usar esta emoção a nosso favor, ou seja,
Eu pego esse sentimento, eu me sinto culpado por algo que eu fiz, por algo que eu não fiz, ou por algo que eu falei, ou eu atribuí culpa a alguém, mas eu estou sofrendo. O que eu faço com isso? Eu passo por cima? Não, eu não posso passar por cima. Então eu tenho que pensar nesse sentimento. Como eu vou fazer? E é nesse momento que a emoção, que a culpa, ela vai estar jogando a nosso favor. Como? Como que ela joga a nosso favor? Como eu falei, ela se torna um alarme. Ela não é uma sentença. Ou seja, quando eu sinto culpa por algo que eu fiz ou algo que eu não fiz, quando eu sinto culpa por algo que eu falei, ou quando eu não posso me sentir deprimido, vou parar minha vida toda e vou sentir aquele peso que eu falei no início. Eu começo só a olhar para baixo, porque a mochila começa a pesar. Eu não posso fazer isso. Então eu tenho que entender que essa culpa é natural que eu sinta. Significa que as minhas leis, as leis de Deus que estão gravadas na minha consciência, cada um de nós tem gravado na consciência as leis de Deus. Então aqui ninguém precisa decorar lei de amor, lei de caridade, lei de conservação, tem várias leis. Ela está gravada dentro da gente. Então todas as vezes que a gente sai fora um pouquinho da lei, toda vez que a gente sai fora do nosso prumo, significa que nós estamos nos afastando um pouquinho daquele nosso interno, das leis de Deus. E as leis de Deus nada mais são do que, eu costumo dizer, eu sempre falo isso quando eu falo alguma palestra, que nós somos feitos das partículas infinitas do amor de Deus. Então, se o amor de Deus está dentro de mim, as leis de Deus estão dentro de mim. Quando eu me afasto, ou seja, quando eu sinto culpa, quando eu começo a me punir por algo que eu fiz, eu estou me afastando. Por quê? Porque Deus não quer que a gente sofra. Deus quer que a gente aprenda. Então, quando a gente sente culpa, e ela vai ser benéfica para a gente, é quando a gente entende que essa culpa, ela é um alarme. E o que vai ser levado em consideração quando a gente sente essa culpa e quando a gente percebe essa culpa, a gente percebe que esse alarme acende? É a intenção. Eu tenho a intenção de fazer algo ruim? Eu tenho a intenção de praticar o mal? E aí que nós vamos, esse é o calibrador da nossa intenção. E aí que a gente vem para o nosso dia a dia. Por quê? Se o calibrador das nossas emoções é a intenção, todos os dias nós estamos sujeitos a sentir culpa. Então eu coloquei aqui algumas figuras. Então eu vou numa festa, eu brigo com alguém, eu bebo, eu me relaciono. Tudo isso pode ser coisa simples, mas ao mesmo tempo isso pode levar a um sentimento de culpa a cada um daqui, porque cada um daqui vive as suas questões particulares de uma forma especial. Então eu posso estar numa festa num momento que eu não devia. Eu devia estar trabalhando por uma festa. Eu não podia beber, estou bebendo. Eu devia estar me relacionando, estou me relacionando com outra pessoa. Eu estou brigando com quem não deve. O que eu faço com isso? Porque isso é o nosso dia a dia. A gente pode discutir com um chefe, com um filho, com um marido, com um namorado, no trânsito. Esse é o nosso dia a dia. A gente precisa pegar essas culpas, que eu falo que são as culpas do dia a dia, e a gente tem que parar de... Lembra que eu falei da mochila? Cada vez que eu sinto, que eu penso em culpa, eu tenho uma pedra e eu vou colocando atrás de mim, a gente vai chegar no final do dia e a gente vai estar sempre olhando para baixo, porque esse peso vai estar tão pesado que a gente não vai conseguir olhar para cima e ver que a ajuda está ali do meu lado, que eu tenho para onde olhar, qual o caminho que eu posso seguir. Quando eu fico só olhando para baixo, eu não vejo as possibilidades à minha volta. Então o que eu tenho que fazer? O lamento paralisa a gente. Sabe aquela pessoa que fez uma coisa errada? Acho que alguém aqui conhece alguém que já passou por isso, ou até mesmo alguém de vocês passa por isso.
Eu me sinto culpado porque eu fiz uma coisa. E eu fico lá lamentando aquilo. Nossa, por que eu fiz aquilo? Eu não devia ter feito, eu não devia ter falado, eu não devia ter brigado. Nossa, por que eu saí aquele dia, eu bati o carro, aconteceu... Nós fazemos isso. Isso é o lamento. E o lamento faz com que a gente vai ficando num ciclo vicioso. E a gente fica nesse ciclo vicioso. O que acontece? Isso vai pesando e a gente vai olhando para baixo. E a gente não vê os caminhos que a gente tem que seguir. Quando o caminho que a gente tem que seguir é o caminho da responsabilidade. Ou seja, eu pratiquei algo que é ruim? Pratiquei. E o que eu faço com isso? O que eu faço com isso que eu fiz? Eu esqueço, jogo fora? Não, não jogo fora. O que eu faço? O que a gente faz com a culpa? Ela é o alicerce do resgate. É o que eu falei agora há pouco. O que é nosso resgate? É eu buscar melhorar aquilo que eu falei. Eu tenho que buscar reparar o erro que eu cometi. Se não é agora, é depois. Se não é nessa vida, é em outra. Isso precisa acontecer para que a gente pare de carregar essas várias culpas pequenas, médias, grandes que a gente vai vivendo no nosso dia a dia. Então, o que precisa acontecer para que a gente entenda que a culpa pode ser benéfica? Então, primeiro sou o alarme. Sou o alarme é porque eu me afastei do meu dever, me afastei daquelas regras, das leis de Deus. Aí eu assumi, perfeito, assumi, eu me responsabilizo. Então, eu sou responsável, 2 pontos. Pelo fim do meu relacionamento, eu sou responsável pela briga que eu tive no trânsito, eu sou responsável porque meu trabalho está dando certo, eu estou tendo má vontade. A gente precisa olhar, parar de atribuir culpa aos outros e assumir a responsabilidade das coisas que nós fazemos. Então essa é a primeira coisa que a gente precisa fazer, se responsabilizar pelas coisas que a gente faz. Segundo, reparar. A gente precisa reparar. É como eu disse, como que eu reparo um erro que eu cometi? Às vezes não tem volta. Às vezes tem coisas que acontecem, por exemplo, que eu dei agora o exemplo de sair na rua e bati o carro. Pode acontecer que eu seja uma pessoa boa, mas eu estava distraída, bati o carro e nesse acidente ocasionou o desencarne de alguém. Isso é uma coisa horrível, mas pode acontecer. E aí eu vou ficar culpado pelo resto da minha vida porque eu fiz isso? Não. Eu me responsabilizo. Na verdade, você não se responsabiliza, né? Primeiro você se arrepende. Essa é a premissa básica. A gente tem que se arrepender, porque se eu não me arrependo, não tem mais nada. Eu me arrependo, eu viro as costas e vou embora. E a gente vê isso todas as horas. A gente vê nos jornais, a gente vê nas notícias. As pessoas fazem coisas e saem pela porta da frente da delegacia. A gente vê isso na política, a gente vê isso em qualquer lugar. Pessoas que simplesmente não se arrependem. E não é para essas pessoas que eu estou falando. Eu estou falando para as pessoas que estão buscando o seu aprimoramento. Para nós, para todos nós. Então eu me arrependo do que eu faço. Depois eu tenho que me responsabilizar. Então no caso do acidente de trânsito, o que eu preciso fazer? Eu preciso ir atrás, vamos na família, vamos ver, questão de hospital, despesa. Isso é um exemplo, tá, gente? É bem genérico, mas eu assumo a responsabilidade do que eu fiz. E depois, eu reparo. Se é algo grave que não tem reparo, o que a gente faz? A gente vai ficar pesado com as pedras, se culpando? Não. A gente faz o que a gente faz aqui, quando a gente vem na casa espírita, quando a gente vai na igreja, quando a gente faz algo em favor nosso e em favor de outro. A gente aprende a seguir adiante. Porque eu não posso viver esperando que os outros me perdoem. Eu preciso me perdoar primeiro. Então, se eu vivi algo difícil, se aconteceu algo do qual eu me culpo, se eu me arrependi sinceramente, e se eu assumo a responsabilidade e busco o meu reparo, eu aprendi. E eu sigo adiante. Essa
o sentido. É nesse momento que a culpa, ela se torna algo benéfico para a gente. Quando a gente consegue se arrepender, assumir a responsabilidade e buscar o reparo. Quando a gente coloca essa frase, o passado é referência e não residência, é porque nós temos uma mania de ficar olhando para trás, só que a gente olha para trás e a gente não vê o caminho que está na nossa frente. Eu tenho que olhar para trás para não repetir os erros que eu cometi. Ou, se eu repetir, que eu saiba como reparar esses erros. Porque nós vivemos na Terra, e a Terra é o quê? Todo mundo aqui está em pé de igualdade. Nós temos pessoas que estão um pouquinho mais evoluídas, outras pessoas menos evoluídas, mas estando aqui na Terra significa que todos nós temos coisas para reparar. Todos nós estamos vivendo aqui no mundo de expiação e de prova, o mal ainda prevalece, então a gente vai sofrer problemas, a gente vai ter distúrbios na nossa vida, essa é a única certeza que a gente tem. Só que como eu lido com essas questões? É aqui que a gente aprende. Quando a gente aprende que o passado eu olho para trás e ele é a minha referência do quê? Do que eu não devo fazer ou até do que eu devo fazer novamente. E eu não posso morar lá. Né? Quantas pessoas a gente não conhece que vive de histórias do passado? Ah, se eu tivesse feito aquilo, se eu não tivesse feito aquilo outro. Fica vivendo e lá atrás a gente não muda mais, aquilo já aconteceu. O que nós temos é o hoje, é o agora, é o tempo presente. Nem o futuro a gente tem. Futuro a gente pode ter uma expectativa do que eu espero. E só que o futuro eu faço no agora. E o agora é quando eu assumo as responsabilidades das coisas que eu falo, das coisas que eu faço. Quando o passado vira referência e não o lugar onde a gente vive. E aí não tem como não trazer os exemplos de Cristo, do Evangelho de Cristo, para o nosso bate-papo. Quando a gente busca o caminho para seguir, a gente não diz que Jesus é o nosso modelo e guia. Quando a gente abre o Evangelho, não importa qual evangelista que a gente encontre lá, nós vamos encontrar um exemplo, numa parábola, num pequeno pedaço de passagem, que a gente vai conseguir trazer para a nossa vida. Aliás, é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa parar de pegar o livro, o Evangelho, o livro, a Bíblia, parar de abri-lo e ler e deixar em cima de uma mesa, de uma cômoda. A gente precisa vivenciar o Evangelho do Cristo, porque esse é o sentido de que Jesus veio para cá. Lembra que eu disse? Jesus não morreu por nós. Jesus veio aqui para dar o seu exemplo. Então lá no Evangelho a gente encontra alguns exemplos do que eu falei agora, de quando a gente assume responsabilidades, quando a gente corre atrás de reparar o nosso erro. Então, o primeiro exemplo que eu dou é da parábola do filho pródigo. Acho que todos conhecem, é uma das mais conhecidas parábolas do filho pródigo. O filho vai embora, pega o dinheiro que o pai dá para ele e vai gastar todo o dinheiro do pai, ele renega o pai e vai embora. Quando ele volta arrependido, só que ele volta com humildade, ele não volta para ter o lugar dele de filho, ele volta pedindo para ser servo do pai. E o pai recebe ele de braços abertos como filho. Então, é uma metáfora do que Deus é para nós. Deus é um pai infinitamente justo e bom, que nunca vai nos abandonar. Ele até pode olhar a gente partir para rumos que a gente nem sabe quais são, mas ele está sempre esperando a gente voltar. E ele está lá de braços abertos. Então, se nós trazermos a culpa para essa passagem, a gente tem o arrependimento do filho e o acolhimento do pai. É um exemplo que a gente pode trazer para a nossa vida. A outra passagem, um pouco mais triste, é a de Judas. Judas se arrepende de ter traído Jesus. A gente estuda um pouco a história de Judas, a gente entende que não foi bem uma traição, mas
Para a gente entender bem, foi uma traição. Ele foi lá, ele entregou Jesus para os romanos. E aí o que acontece? O remorso de Judas, que não buscou o reparo, levou à autodestruição. Então Judas se suicida. Então, quando a gente não busca o reparo, a gente muitas vezes fica naquele redemoinho da culpa que não tem fim, a gente não consegue olhar os caminhos à nossa frente, e isso muitas vezes pode levar à nossa destruição. Destruição da nossa mente, destruição até do corpo, a gente adoece. Então, o exemplo de Judas traz pra gente que o arrependimento, sem buscar o reparo, às vezes pode ser em vão. A passagem da mulher adúltera, são duas coisas que a gente pode considerar. O perdão de quem? Primeiro, daqueles vários homens que estão ali para apedrejar uma mulher. Quando Jesus diz, quem tiver sem pecados aqui pode atirar a primeira pedra, ninguém atira. Então, dentro do coração de cada um daqueles, tá? Essa é uma metáfora, a gente até entende que isso não deve ter acontecido bem assim, mas a gente vai entender que cada um daqueles homens perdoa aquela mulher. E Jesus chega para aquela mulher e diz, vá e não peques mais. Jesus não colocou o dedo na cara dela e falou, você fez isso, você fez aquilo, agora você vai se sentir culpado e você pode ir embora. Não, Jesus não julgou, Jesus não fez absolutamente nada, ele apenas disse, vá e não peques mais. É aquilo que a gente falou agora há pouco. Essa mulher, ela tem que olhar para o passado dela e perceber que ela não vai errar mais. A gente não sabe o que aconteceu, assim como a gente não sabe como vai ser o nosso futuro. Mas se a gente aprender um pouco, perdão levando à transformação. Eu me perdoo e eu me transformo. Eu paro de olhar nos meus erros, eu paro de sentir esse peso de culpa e eu me transformo. E por fim, não menos importante, eu acho que o maior exemplo de transformação é o exemplo de Paulo de Tarso, que foi um dos maiores adversários dos cristãos dos primeiros tempos. Ele era um perseguidor dos cristãos dos primeiros tempos da igreja. E ele, ao enxergar Jesus, ele se converte no mesmo momento e ele se coloca a serviço de Jesus. E a primeira coisa que ele fala é, Senhor, o que queres que eu faça? É isso que a gente precisa fazer. Não é se converter e virarmos todos santos. Porque a gente está na terra. A única certeza, eu vou falar de novo, nós vamos errar. Só que aí o que acontece? Quando eu me coloco a serviço do bem, eu falei isso semana passada no estudo do livro do Pão Nosso. Estar a serviço do bem, não importa em qual religião, qual crença você esteja. Estar a serviço do bem é estar no caminho certo, é se colocar a serviço do bem. Senhor, o que queres que eu faça? Então, quando a gente tem um problema, quando a culpa nos acomete, quando a gente sente que eu errei, em vez de eu ficar lá amargurando aquilo, em vez de eu falar assim, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Eu tenho que perguntar, o que eu aprendo com isso? O que eu faço com isso? Então é se colocar em serviço. Se colocar em serviço é se colocar a serviço do bem, o seu bem próprio, o bem do outro. Quem é o outro? Não é ajudar na casa espírita como a gente faz, pessoas fazem comida, entrega cobertor para o morador de rua. Às vezes a caridade, colocar serviço de bem, é dentro da nossa própria casa. É lá muitas vezes que a gente faz coisas que a gente se sente culpado. Então colocar-se a serviço do bem é agora, é hoje, não é amanhã, semana que vem eu vejo, é agora. Com os nossos colegas de trabalho, na nossa casa, com nossos amigos e principalmente com os nossos inimigos, com aquelas pessoas, não é bom falar inimigo, né? Com aquelas pessoas que são difíceis pra gente. Colocar-se a serviço do bem é isso. E aí a gente se liberta da culpa. Então, como que eu me liberto da culpa? Talvez eu me liberte de uma culpa hoje, amanhã eu vou sentir outra. Lembra que eu disse?
a culpa é um alarme. Ela vai acontecer e quando eu percebo isso é um bom sinal. Mas como que eu faço isso? Eu quebro, deixo a inveja, a mágoa, o egoísmo. Essas aqui são a premissa básica de todos os problemas da nossa vida. O egoísmo, a inveja e a mágoa. A gente tem que tentar tirar isso da nossa vida. Colocar-se a serviço da vida, eu já falei para vocês, vamos se colocar a serviço do bem, vamos se colocar em serviço do próximo. O bem, como eu disse, é de alguém próximo da gente, nosso filho, nosso bem próprio. A gente não pode esquecer disso. Lembrar que Deus nos ama incondicionalmente. Deus não é aquele senhor de barba que nos pune. Deus é algo, é esta força que nos guia, que nos deu a vida, e Ele sempre estará lá para nos acolher, não importa o que a gente faça. Entender que a dor, ela tem caráter educativo e não punitivo. E eu não estou aqui romantizando dor, tá? A gente sente dor, a gente sente um problema, cada um sabe a dor que é uma doença, uma traição, qualquer outra coisa. Mas a gente precisa compreender que a dor, para nós, enquanto vivendo num mundo de expiação e prova, ela tem esse caráter educativo. Então é aquela pergunta, não é por que comigo, Senhor, mas sim o que eu aprendo com isso, o que eu faço com isso, o que eu faço com essa doença, o que eu faço com essa pessoa difícil do meu lado, o que eu faço com essas situações difíceis. E perseverar. Por quê? A gente precisa ser perseverante. Porque, como eu disse, a vida vai trazer obstáculos para a gente. A vida vai trazer muitos dias nublados. Mas a gente vive num mundo que é cíclico. E a gente precisa buscar esse equilíbrio, como a natureza. Depois do dia vem a noite, as estações do ano. E os nossos problemas também são cíclicos. A gente vive um problema hoje, a gente sabe que quando a gente se coloca para solucionar esse problema, quando a gente pensa no que a gente já passou por muita coisa. E a gente sabe que essas coisas passaram, e embora algumas ainda estejam ali do lado, a gente já sabe como fazer. Então, tudo vai passar. De uma hora ou outra, aquilo que te acomete, que te deixa ruim, vai passar. E por fim, a gente precisa trocar a culpa por dever. O que é o dever? Dever não é uma obrigação. Dever é que a gente cumpra as leis de Deus com dentro da gente. Só isso. São muitas. Como eu disse, a gente não precisa decorar. Cumprir nosso dever é fazer o que tem que ser feito. Seguir o maior mandamento que Jesus nos ensinou. Eu amo a Deus acima de tudo e ao próximo. Eu não preciso de mais nada. Esse é o dever. Eu preciso parar de me punir, parar de punir a minha existência, o meu corpo, muitas vezes minha mente adoecendo meu corpo, e me responsabilizar pelas coisas que eu faço. E colocar-se a serviço do bem. Isso aqui seria a fórmula básica para que a gente consiga superar. E vocês lembram da mochila que eu falei no começo? A mochila pesada que a gente carrega. Você vê que ela está sozinha aí, a gente já largou ela aí. A gente não pode esquecer dela. Então a gente está com um monte de pedra aí, nessa mochila. Então o que a gente hoje, nessa noite, lembra que eu falei, o dia de mudar é hoje. O dia de se colocar a serviço do bem é hoje. Então que a gente possa pegar cada um aqui a sua mochila e transformar em ponte. Porque o sentido de estarmos vivos é um só, é evoluir. A gente está aqui, fomos criados, simples e ignorantes, Deus nos criou, nos deu uma única vida nas nossas diversas existências, para que a gente possa pegar todas as pedras que a gente for achando no meio do caminho e que a gente possa construir pontes, para que a gente possa superar todos os desafios da nossa vida, porque a gente sabe
Deus vai estar lá, nos esperando. E Jesus caminhando conosco, já que Ele é nosso exemplo e guia. Que a gente possa, na noite de hoje, não nos esquecer nunca de trilhar esse caminho que é o caminho do bem. Boa noite, gente. Muito obrigada.